vai pra cima do Maduro, ditador, e, cara, esquece, é uma questão de dia. Inclusive o Maduro já tá tentando negociar, ficar no comando da Venezuela por mais 3 anos, que depois ele entrega. Trump, assim, ele já sabe que vai perder, ele só tá tentando ganhar tempo. Trump não vai aceitar. O Maduro ou ele vai ser expulso, ou ele vai ser capturado. O medo do Lula é que ele seja capturado, tá? Na verdade, o medo da esquerda da América Latina é que ele seja capturado. Hoje, eu acredito que a vida do Maduro tá mais em risco pelos seus colegas que podem ser denunciados do que pelo próprio Donald Trump. Eu não acho que Lula, Gustavo Petro quer deixar que o Maduro seja capturado com vida. E as investigações que estão nas mãos do FBI e outras autoridades envolvidas, elas vão continuar, elas vão a fundo nesse caso. Repito, pela gravidade que isso representa para a segurança nacional da América. Imagina o quanto que isso vai feder quando vier à tona o nome das pessoas que participaram dessa fraude. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Colômbia convoca embaixador nos Estados Unidos depois de troca de ofensas. Reação à denúncia sobre narcotráfico aumenta a crise diplomática. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou o retorno imediato do embaixador colombiano em Washington nesta segunda-feira. A decisão veio na esteira de embates públicos entre o ex-guerrilheiro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o colombiano de envolvimento com o narcotráfico. Trump suspendeu neste domingo toda a ajuda financeira destinada à Colômbia. Segundo ele, o governo de Petro estaria favorecendo a produção e o tráfico de drogas no país. Em uma publicação nas redes sociais, o republicano inclusive chamou o presidente colombiano de traficante de drogas. Enquanto isso, Maduro está prestes a entrar no modo entrega. Com os fuzileiros descendo na Venezuela, Maduro começa a ficar desesperado. As delações de Hugo Carvajal não vão entregar apenas provas de narcoterrorismo, mas acessos e estruturas que são usadas como base para o governo do ditador. A Venezuela ainda não entrou no modo entrega. Quando ele perceber que os amigos do Foro de São Paulo apenas fazem cena, ele vai ameaçar e soltar algumas pérolas. Nessa hora, não haverá mais defesa para os amigos da América do Sul que usaram recursos do narcotráfico para se eleger. Meus amigos, está se formando uma situação tão inédita na América Latina que é difícil de acreditar, mas pelo que eu estou vendo é o que vai acontecer. Nós sabíamos que a eleição do Donald Trump teria um impacto gigantesco na esquerda, principalmente aqui na América Latina. O que nós não podíamos antever é que poderia representar o fim da esquerda na América Latina. Eu vou te explicar como. Como vocês sabem, Donald Trump entendeu que o financiamento dos partidos de esquerda na América Latina sempre se deu através do narcotráfico. Ele está mirando agora na Venezuela, já que a Venezuela continua enviando drogas para os Estados Unidos, enviou 1 milhão de imigrantes ilegais, na maioria criminosos, que eles retiraram dos seus presídios e mandaram para lá. Aí o Donald Trump vai e recebe agora uma denúncia, uma delação do Carvajal, que é o ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, que entregou documentos mostrando como que foi criada uma indústria de financiamento de partidos e líderes de esquerda na América Latina através da corrupção da Venezuela. O Trump agora ligou no 12. Então vamos lá. Primeiro, ele autorizou inserção em território da Venezuela para acabar com Maduro. Maduro está desesperado. E não é sensacionalismo de vídeo de YouTube não, tá? O Maduro está desesperado. Ele está dormindo todas as noites em lugares diferentes. Não está andando mais com o celular. Tá paranoico porque ele sabe que ele ou vai ser explodido ou vai ser capturado. O medo da esquerda na América Latina é que Maduro seja capturado, porque se ele for capturado, obviamente ele vai delatar tudo que for preciso para poder diminuir a sua sentença. E ele sabe de coisas que envolvem o Lula. Os documentos do Carvajal que estão sendo entregues para a justiça americana têm o nome do Lula como sendo um receptor de dinheiro lá da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Não só do Lula, tá? Evo Morales, Gustavo Petro. Vamos por partes, para você entender. Primeiro, o desespero do Maduro aqui, falando até em inglês, pedindo, pelo amor de Deus, eu não quero guerra. Not war. Just peace.
Sem guerra, apenas pizza. Brincadeira, apenas guerra. Ele fala peace, mas parece que ele falou pizza. Yes, pizza. Pizza. Al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, pizza. Ele parece que fala pizza. Vamos lá. Esse cara está desesperado. Ele sabe que, primeiro, nenhum país do mundo vai sair em defesa dele. Quem poderia sair em defesa dele? China e Rússia. Só que China e Rússia estão em situações complicadas agora. Primeiro, China está numa guerra de tarifa com os Estados Unidos. Se ela ajuda a Venezuela agora, a situação dela tarifária piora. Rússia está numa guerra com a Ucrânia. Rússia não está numa das melhores situações. Gastou muito dinheiro nessa guerra interminável com a Ucrânia. Estados Unidos percebeu que a hora de resgatar a Venezuela e acabar com essa ditadura é agora. E o Trump e o Maduro não está conseguindo ajuda de ninguém, nem dos países da América Latina estão querendo ajudar. O único que está esboçando ali algumas falas a favor dele é, obviamente, o ladrão cachaceiro do Lula. Agora aqui, esse aqui é Gustavo Petro. Esse é o da Colômbia. Gustavo Petro, ele fala abertamente que quer liberar, como é que é? Whisky faz mais mal que cocaína. Vem para um evento no Brasil pedindo para que seja legalizado e liberado. Vai para um evento nos Estados Unidos, pega um alto-falante e pede para o exército. Olha o desespero dele. Ele pede para o exército americano não obedecer a Trump. Por quê? Porque ele sabe que ele é um próximo. Ele sabe que os documentos, né, que chegarão na mesa do Trump mostrarão que ele, Lula, Kirchner, Maduro, Hugo Chávez foram financiados pelo narco. A esquerda da América Latina está intrinsecamente envolvida com o narco. Até hoje, PCC, Comando Vermelho, são braços de partidos de esquerda. Então, aqui, eu não vou mostrar porque é longo, mas é um discurso dele falando a mesma coisa. Meio que falando que não tem nada a ver com a Venezuela, pedindo pro Donald Trump pegar leve. Aí o Donald Trump publica isso daqui, ó. Cadê? Eu quero mostrar para vocês aqui. Ele publica isso aqui. Eu vou ler a tradução para você aqui no perfil do Leandro Ruschel. O presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do narco que vem incentivando fortemente a produção maciça de drogas em grandes e pequenos campos por todo o território colombiano. Isso se tornou de longe o maior negócio do país. Petro não faz nada para detê-lo, apesar de vultosos pagamentos e subsídios recebidos dos Estados Unidos. Nada mais do que um golpe de longo prazo contra a América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídio não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de é vender quantidades massivas do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder mal avaliado e extremamente impopular, que vive atacando os Estados Unidos com sua boca fresca, deve fechar imediatamente esses campos de morte, ou os Estados Unidos fecharão por ele, e não será de maneira agradável. Preste atenção, vamos voltar aqui. Então Trump vai para cima do Maduro, ditador, e, cara, esquece, é uma questão de dia. Inclusive o Maduro já está tentando negociar, ficar no comando da Venezuela por mais 3 anos e que depois ele entrega. Trump, assim, ele já sabe que vai perder, ele só está tentando ganhar tempo. Trump não vai aceitar. O Maduro ou ele vai ser explodido ou ele vai ser capturado. O medo do Lula é que ele seja capturado, tá? Na verdade, o medo da esquerda da América Latina é que ele seja capturado. Hoje eu acredito que a vida do Maduro está mais em risco pelos seus colegas que podem ser denunciados do que pelo próprio Donald Trump. Eu não acho que Lula, Gustavo Petro quer deixar que o Maduro seja capturado com vida. Então é perigoso que eles mesmos façam alguma coisa. É assim que funciona a lealdade dessa galera. Gustavo Petro, da Colômbia, que também é um país reconhecido por ser exportador de drogas. Trump avisa, ou você fecha esses campos de produção ou nós fecharemos para você. Isso quer dizer que é uma inserção terrestre também. Que na Colômbia, eu quero ver quem é que vai sair para defender a Colômbia. Cara, a situação está chegando no nível, aí vem Lula. Lula vai estar lá nos documentos, onde ele recebeu também dinheiro dessa galera. Kirchner, na Argentina, inclusive o Milei já está sabendo, e o Milei está muito próximo dos Estados Unidos. O que o Trump percebeu? A esquerda da América Latina é responsável por enviar drogas para o território americano, é a principal responsável. Então, se você corta esse dinheiro, se você corta o tráfico, a esquerda atrofia. Os movimentos, os partidos de esquerda não teriam dinheiro mais para se manter. Obviamente, elas teriam que roubar os cofres públicos, que é o que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Mas vai ficar difícil. O PCC, gente, tá? Olha o que acontece com o PCC se o Trump fizer isso. Se ele acaba com a produção de drogas na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia,
O PCC fica sem droga para poder transportar, porque o PCC ele é o Delivery System, é o sistema de entrega. Ela é produzida nesses países que faz fronteira com o Brasil, vem para cá e o PCC envia para o resto do mundo. O PCC vai ficar sem o produto, o PCC vai atrofiar. Se bem que o PCC já está diversificando. Já está indo para imóveis, construtoras, fintechs e para dentro do governo, já está indo para dentro do Estado, judiciário. O PCC está dentro de tudo, né? Mas quem sabe eles não começam a agir de forma legal a partir do momento que não tiver mais droga para eles poderem trabalhar. O que o Trump está fazendo é uma virada de página na história da América Latina. Durante 40, 50 anos, a América Latina foi dominada por uma esquerda envolvida com narcótico. Se ele consegue alejar o narcótico na América Latina, a esquerda vai ser extremamente enfraquecida. E isso está a caminho de acontecer, gente. Assim, é surreal. E o plano, eu já vi que ele... Isso porque ele nem está focando aqui ainda. Ele está focando agora na Rússia, na questão da Rússia, da Índia, China, né? E, obviamente, a guerra no Israel e Hamas, que voltou agora, depois que o Hamas desrespeitou o cessar-fogo e começou a matar gente nas ruas, né? Eu quero ver o povo da Free Palestine ir para as ruas agora. É muito louco o que está acontecendo. E assim, a gente está vendo peças sendo colocadas aos poucos no tabuleiro, e quando a coisa implodir mesmo, vai ser um choque. Tá? Eu quero ver a imprensa sair em defesa de traficante. A Globo vai fazer isso, pode ter certeza que a Globo vai fazer isso. Cara, assim, o impacto da eleição do Donald Trump no mundo livre está sendo muito maior do que nós imaginávamos. Agora vamos orar para que chegue aqui no Brasil. Seguimos por aqui com mais um craque da seleção brasileira do rádio. O nome dele é Rodrigo Constantino. Fala com a gente, Consta. Nesse domingo, uma reportagem da Mary O'Grady no Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes do mundo, sobre o caso Felipe Martins. Mary O'Grady é membro do board do jornal e alguém que acompanha há décadas a América Latina, uma especialista em América Latina. E ela deixa uma pergunta no ar no seu artigo. O Brasil penetrou na fronteira, na border protection americana? Quer dizer, houve uma fraude, de fato, que envolveu alguém do CBP, né, o órgão responsável por isso, porque o CBP já admite um erro, mas não foi um erro. Foi um erro deliberado, digamos assim. Foi uma fraude que foi cometida. E o que ela chama a atenção é que alguém tem que ser responsabilizado por isso, porque é da maior gravidade. Você imagina que uma nação estrangeira conseguindo adulterar um dado de entrada de um cidadão no próprio país, nos Estados Unidos, isso amanhã pode servir para um terrorista fazer o mesmo. Para uma nação hostil, como a Rússia, como a China, fazer o mesmo. Então é da maior gravidade. E a peça escrita pela Mary O'Grady mostra que ela está acompanhando de perto o caso, teve acesso aos documentos disponíveis, né, e está escandalizada com a fraude que foi cometida. Bom, esse é um caso que tem um potencial devastador para as autoridades envolvidas nessa fraude. Vamos lembrar que o Felipe Martins, a entrada dele, a suposta entrada dele fraudulenta nos Estados Unidos, só entrou no sistema quase 2 anos depois da data que teria ocorrido. Isso com um nome dele escrito de forma errada e um passaporte que estava cancelado porque houve denúncia de roubo do passaporte. Então, tudo muito estranho, tudo muito suspeito, para dizer o mínimo, né? E as investigações que estão nas mãos do FBI e outras autoridades envolvidas, elas vão continuar, elas vão a fundo nesse caso. Repito, pela gravidade que isso representa para a segurança nacional da América. Imagina o quanto que isso vai feder quando vier à tona o nome das pessoas que participaram dessa fraude. Por isso eu digo, esqueçam treta dentro da direita, que isso é perda de energia. Esse é um caso que interessa a todos nós, acima de tudo, ao próprio Felipe Martins, que é o maior interessado em esclarecer aquilo que ele foi alvo, como uma pessoa claramente inocente, que foi perseguido porque, no fundo, Alexandre de Moraes queria sua delação premiada sob tortura,
para não ficar apenas com a frágil colaboração do Mauro Cid. Acabou que teve que ficar só com isso mesmo e serviu para condenar o Bolsonaro a 27 anos, porque o julgamento também foi uma fraude. Mas ele queria pressionar o Felipe Martins, arrumar pretextos para colocá-lo na prisão. Usou como base uma reportagem fraudulenta do Metrópolis, do Guilherme Amado, e essa entrada que foi adulterada e 2 anos depois estava no sistema pelo I-94, que é o que vale. Plano de voo, de viagem, essas coisas não são documentos oficiais. Então, o potencial de estrago que essa investigação tem é enorme. É enorme. E pensando na única pessoa que deve ser pensada em relação a isso tudo, o Felipe Martins, nós deveríamos deixar qualquer treta de lado e focar nas investigações. Exigir, bom, não adianta exigir, está nas mãos do FBI, mas cobrar celeridade e está nas mãos de gente mais séria do que a Polícia Federal no Brasil, que o Alexandre de Moraes deu 5 dias para se pronunciar, ele vai criando essas narrativas para se blindar dos crimes que, porventura, ele mesmo tenha cometido. E aí ele manda a Polícia Federal fazer alguma coisa, depois vai lá e intima a Polícia Federal para explicar o que aconteceu. É típico dos tiranos cínicos cá entre nós. Então vamos ver o que vai sair desse material todo, mas tudo leva a crer que figurões graúdos da nossa república, entre aspas, estiveram envolvidos numa fraude gravíssima. Haverá consequências? Espero que sim, acredito que sim, porque os Estados Unidos levam muito a sério sua segurança nacional.